Olá, bom sábado. Hoje é um sábado 3 de junho. É muito bom que estejam aqui conosco. É um sábado que iremos recapitular a lição número 10. Temos uma escola sabatina especial. Porquê é que é especial hoje? Já vamos ver porquê. Temos o Rui Deô. Viva, bom sábado. Olá. E já agora deixamos o convite. Quem tiver alguma questão, alguma ideia, por favor, vá escrevendo aí no chat. Quanto mais não seja a dizer bom dia, ok? Nós vamos respondendo logo que possível. Também, se quiserem alguma literatura, algum conselho, algum pedido de oração, algum pedido de algum agradecimento, o que for necessário, nós estamos aqui também para interagir, para falar consigo. Vamos tentar ao máximo tornar este tempo de recapitulação da lição o mais agradável possível. Iremos recapitular a lição número 10, que iremos falar sobre os últimos enganos de Satanás, ou, em algumas versões, os enganos finais de Satanás. Iremos debater, ter alguns pontos de vista. Podem não coincidir os meus com os do Rui, mas isto é o que faz as lições mais interessantes. Mas o fundamental será aquilo que está baseado na Bíblia. Não tanto a minha opinião ou a opinião do Rui, mas sim o que está escrito e inspirado por Deus. E aí sim nós iremos caminhar sempre inspirados pelo que está na Bíblia, porque isso é que é o mais importante. Para que isso aconteça, obviamente temos que contar com quem inspirou a Bíblia e quem nos guia no dia-a-dia, que é Deus. Eu pedia, por favor, ao Rui que começasse com uma oração para nos inspirar. Vamos então orar. Grandioso Deus, poderoso Senhor, obrigado, Senhor Deus, por mais uma manhã de sábado que Tu nos concedes, Senhor, para podermos estudar a Tua Palavra, Senhor, lermos e aprendermos de Ti. Te agradecemos também por mais um tema importante, mais uma oportunidade de estudarmos e de sabermos bem aquilo que Tu desejas para nós, Senhor. Te suplicamos a Tua bênção para nós aqui, para aqueles que nos veem e ouvem através da internet, e que sejas Tu a guiar-nos, Papá, neste estudo e nesta recapitulação da lição, Pai. Te suplicamos tudo somente no nome de Jesus. Amém. Amém. Para aqueles que tiveram a oportunidade durante a semana de estudarmos a lição, conta que, ou começa com uma história que se passou nos Estados Unidos, mais propriamente em Chicago. Por isso, para quem está habituado à geografia, que gosta de geografia mesmo no norte dos Estados Unidos, junto a um lago muito grande, que é o Lago Michigan, há uma cidade grande que é Chicago, e há uns anos atrás, já há vários anos... Aqui a data foi no dia 29 de setembro de 1982. Exatamente, eu andava aqui à procura nas minhas cábulas, mas eu não estava a encontrar aqui a data. Eu lembro-me desta data, mais porque no noticiário foi bastante falado, e este medicamento, depois toda a gente se assustou com este medicamento, que causava várias perturbações nas crianças. Não é? Exatamente, no Tylenol. E então o que aconteceu foi que alguém perturbado, que nunca soube quem foi esse alguém perturbado, colocou uma substância num medicamento, uma substância bastante perigosa, que é cianeto de potássio, naqueles comprimidos, e quem tomou aqueles comprimidos começou a sentir-se mal e muitos acabaram por morrer. Ou seja, um medicamento que era bastante bom, por causa de uma substância que ninguém deu por ela, estava no meio do comprimido. Ou seja, teoricamente aquilo era muito bom, tinha tudo para ser bom, aparentemente era bom,
a notícia era boa, a embalagem estava perfeita, Só que estava tudo impecável, só que não estava bom. isso. E ninguém topou. Havia um venenozinho que tinha sido injetado lá dentro. Injetado por alguém que também ninguém soube muito bem quem era. Sim. Ou seja, na nossa vida, tantas vezes que acontece isto, não é, Rui? É verdade. Né? Às vezes há coisas que parecem muito bonitas, a embalagem está toda muito bem, Exato. mas depois, se formos analisar mesmo o conteúdo, é que percebemos, não, espera aí, afinal aqui no meio está aqui um veneno, não é? É verdade. Há aqui coisas, e isso é interessante, para mim, um dos pontos que é o principal do estudo desta semana, né? Que é o ponto que nós estudámos no dia de domingo, que é aquele célebre texto bíblico em que Deus nos avisa que há caminhos que parecem direitos aos olhos dos homens, Exato. mas que no final conduzem à morte, não é? E à perdição eterna. E no fundo é isso. Às vezes há cápsulas que parecem todas normais, até as tomarmos. Não é? A embalagem está certa, vamos ver o folheto. Está tudo Está bem. tudo impecável, aquilo está bem, a mensagem está bem, a pessoa que fala até está bem, pelo menos pelo que nós conhecemos. A farmácia que vendeu um medicamento, o medicamento está lá na prateleira com os outros, não é? Está tudo bem, aquilo está tudo bem, pelo que nós conhecemos, a vida da pessoa que nos transmite a informação também, pelo que nós conhecemos, está tudo impecável. Não há nada contra e nós acreditamos no que a pessoa nos está a transmitir. Exatamente. E depois a própria Bíblia diz que no fim é que vem o amargo da boca. Já agora permite-me contar uma história. Esta semana, não, foi a semana passada, em que me deram uma pastilhazinha que era para eu tomar, nada de especial. Sim. E então eu tomei a pastilha, mas como qualquer homem que se preza, nós nunca lemos como é que se toma as coisas. Não é? A gente toma e pronto, não é? Primeiro toma-se e depois logo vamos ver. Não é? Homem que é homem, nem olha para mapa, primeiro vamos e depois logo se vê. E então eu tomei aquilo, por acaso até era bastante docinha, e reparei que era bastante bom doce. Passado um pouco é que fiquei, epá, isto é muito amargo, isto é horrível. E perguntei à minha esposa, Romi, então, mas o que é isto? Que isto é horrível, o que é que se passa? Então, mas tu não bebeste isso com água? Não, eu estou a chupar, porque isto está-me a saber, toma isto. Isto é para tomar com água. Então, o revestimento por fora era docinho. Mas o conteúdo... Mas, no fim, é a perdição, como isto foi aqui. Quando eu li esta frase, esta parte que está na Bíblia, não é? Em No Provérbios. fim, não é? Em Provérbios, e no fim é a morte, não é? Isso assim. Olha, nem de propósito, como aquele comprimidinho, que soube-me tão bem, mas que mal tomado. Foi a minha perdição, tive que cuspir aqui, porque aquilo, na realidade, foi horrível a minha experiência. E aqui agora pegamos nisto tudo e transpomos para o que o Apocalipse nos quer dizer, não é? E partindo já do que foi o estudo anterior, da lição 9, não é? da grande cidade da confusão, a Babilónia, não é? Temos o verso de Apocalipse, capítulo 12, verso 9, que diz assim: foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Não é? Ou seja, e a lição perguntávamos aqui quem é que foi enganado por Satanás, como é que entendemos estas palavras. E uma das questões neste texto que me saltou à vista, aliás, houve duas que me saltaram muito à vista, é que o diabo, aquele que está por detrás da grande confusão e da Babilónia, aquele que está a manipular tudo, ele primeiro é sedutor de todo o mundo. Portanto, ele tem uma capacidade de atração, de sedução, de parecer um comprimido bonito por fora, né? Como em Chicago, que consegue enganar o mundo inteiro. Okay? Ele engana a maior parte do planeta. Mundo. Né? Todo. E não só, e diz assim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Ou seja, estes anjos são os anjos caídos. Seres angelicais que viviam num ambiente perfeito, não tinham a degeneração que nós hoje temos do pecado, mesmo a nível cognitivo, eles conseguiam ter um discernimento se calhar maior, mas Satanás é de tal maneira engenhoso na sedução que até um terço dos anjos foi enganado.
E, portanto, quando lidamos com os enganos do inimigo, foi o que estudámos esta semana, e estamos aqui a rever, estamos a lidar com alguém que sabe enganar muito bem. Sim. Não é nenhum sim. amador. Sim, e nós, por nós próprios, quando tentamos enfrentar esta força, nós estamos em desvantagem. Sim. Nós podemos pensar por nós próprios, ok, vou tentar resistir por mim próprio, vou tentar arranjar aqui uma estratégia para resistir a Satanás. Se o meu ponto fraco é X, é este, é comida, ou é gula, ou é Alguma o que for. coisa, sim. O meu ponto fraco é este. Para já reconhecer que temos um ponto fraco já é um passo. já é meio caminho, ou uma grande parte do caminho. Mas ok, já tenho isto e então eu próprio vou lutar. Não, nós estamos em desvantagem. Porque ele vai, como os ingleses costumam dizer, vai muitas milhas à nossa frente. Ele conhece-nos bem também, ele sabe muito bem. Nós estamos em desvantagem. Não podemos entrar neste jogo, porque ele tem uma clara vantagem. Claro. E nós sozinhos não podemos entrar, porque ele engana todo o mundo. Exatamente. Ele está presente em todo o lado. Todo o lado. Só nós estamos permanentemente com Deus, ou nós estamos sempre em desvantagem. Exatamente. Sempre em desvantagem. A chave do que tu dizias é não podemos lutar com ele sozinhos, Exato, por nós próprios. exato. Não é? Exato. Porque se fosse por nós próprios, como nós também conhecemos o texto bíblico, que ele no tempo do fim, ele e os seus demónios produzirão enganos tais que, se possível fosse, enganariam os Exato. escolhidos. Ou seja, Claro. aquilo vai ser tão bem montadinho, tão bem feito, que se nós não tivermos o discernimento do Espírito Santo, Sim, o sim. poder de Deus, não é por nós. Não é? sim. Não é a nossa sabedoria que E nos será que esse tempo já não chegou? Boa pergunta, não é? Se calhar já Às chegou. vezes estamos a pensar, epá, isto vai ser no fim do tempo e mais não sei o quê. Se calhar o fim do calhar tempo já para chegou. mim é agora, antes que eu seja atropelado ali, oxalá não. Mas, não, por favor. Mas nunca sabemos, não é? Não estejam aí à espera para me atropelar. Mas será que esse tempo já não chegou? Tanta coisa que circula à nossa Sim. volta, é doenças, é rumores de guerras. E tudo. E tanta informação, nós somos tão bombardeados com tanta coisa, 99,9, digo eu, não sei as percentagens, é falsa informação, é coisas que não interessam para nada. Será que esse tempo já não chegou? Será que a sacudidura, digo eu, Já começou. já não começou? Apenas não atingiu ainda a sua intensidade máxima. Exato. Mas está a subir de intensidade. Não é, porque nós vemos, a Igreja está diferente. Sim. Nós estamos diferentes. Sim. A sociedade está diferente. A sociedade está tudo está diferente. Nós tivemos 2 anos trancados, ou mais ou menos, Sim. não é? Mais coisa, menos coisa. Acho que nós cá dentro, isto, não é? O tico e o teco, como alguns dizem, isto não passou imune. A própria ideia de trancar, enfim, é muito Já discutível. é esquisita. É muito discutível. Já é esquisita, não Mas é? pronto. Quanto mais... ou seja, Sim, isto mexeu connosco. É um cocktail que já vem sido preparado há muito mais tempo, muito mais do que 2 anos. Não é? Claro. O cocktail de enganar a humanidade. Sim, confundir-nos, Sim, baralhar-nos, sim. É toda uma deixar-nos estratégia de incrédulos. longo prazo que já começou muito lá atrás. Sim, e o que aí vem mais para a frente, quer dizer, Sim. isto agora é uma atrás da outra, porque isto nós sabemos, não é? Isto está escrito, não é? A mensagem dos 3 anjos que nós temos estado a estudar, nós estamos a falar sobre isto, não é por entretenimento, Claro. isto está aqui na lição, não é? Que nós temos estado a estudar, ou seja, isto vai ser uma catadupa, uma coisa atrás da outra, e Até à volta de Jesus, até à volta de Jesus, isto vai ser um crescendo de coisas que nós não estávamos à espera. Quem é que diria em Covid-19? Por isso, em 2018, 2019, quem é que estaria à espera que isto acontecesse? Ninguém, não é? E de repente, pum. Exatamente. Agora o que é que vem aí? Exatamente. Pum, outra coisa estranha. Sim, exatamente. E no meio disto tudo, a lição leva-nos outra vez para Provérbios capítulo 14, verso 12. Né? Há caminhos que ao homem parecem retos, mas no final são caminhos que levam à morte. Aqui morte significando a morte eterna, não é apenas a morte desta vida. Ou seja, mesmo para os cristãos, há coisas que parecem muito bonitas e aparentemente muito alinhadas
com a palavra de Deus ou muito agradáveis ao pensamento cristão, Sim. mas depois no final, quando se vai esmiuçar o detalhe e se vai comparar o detalhe com o plano da salvação, a coisa não encaixa. E aqui temos esta advertência, não é? Que é para, com o intensificar destes enganos, com o aproximar da segunda vinda, independentemente de quanto tempo falte, não é irrelevante, Sim. com o intensificar da operação de Satanás, nós cristãos, e aliás todos, né? Mas nós cristãos que temos este conhecimento, mais responsabilidade temos, de dependermos cada vez menos da nossa própria percepção das coisas para avaliarmos se são boas ou más. Exato. A coisa não pode ser boa ou má consoante o eu acho que, ou eu penso que, ou parece-me que. A questão é, ok, comparado com o canon, a palavra canon significa régua, Sim. medida, comparada com a medida, aquilo passa na medida ou não passa na medida? Exato. E tem que ser por aí, porque senão não há hipótese. Sim. Aqui a lição alerta-nos para algo que é fundamental. Cada vez mais há pensadores, eu acho que isto é insultar os pensadores. Construtores de ideias. Ou isso. Ou fazedores de opinião. Isso, os achómetros, ou alguma coisa que diz que segue a tua consciência, o que a consciência te diz vai por aí e tudo mais. E diz, aqui aponta mesmo, cuidado com a tua consciência, Sim. não vais por aí. Sim. Cuidado com a tua consciência, porque confiar nos nossos sentimentos pessoais é quase sempre uma certeza que mais tarde ou mais cedo nós vamos perceber que estamos a fazer as coisas erradas. É a maneira errada. E temos que aprender a distinguir o que está certo e errado. E seguir a nossa consciência é seguir o caminho errado. Exatamente. E muitas das vezes nós somos levados mesmo por pessoas que nós acreditamos, nós confiamos, pessoas que nós até julgamos, a pessoa tem tudo para ser credível, porque é X ou Y, ou é um líder religioso, ou é um líder político, ou é o A, ou B, ou C, etc. Não, segue a tua consciência, porque é o Espírito Santo que está a conduzir, ou A, ou B, ou C, o que for. E cuidado, cuidado com a consciência, porque podemos estar a ser levados ao engano. Cuidado com a nossa própria consciência e cuidado com a consciência dos outros. Exatamente. Porque a nossa única consciência, entre aspas, válida, é a consciência do Espírito Santo, mais uma vez, não é? E com isto quero dizer, não me interpretem mal a frase anterior, com o Espírito Santo nós devemos orar. Sim. O Espírito Santo fala connosco. Nós não devemos ir por terceiras pessoas. Sim. O Espírito Santo não utiliza outros. Mesmo o estudo da régua da palavra é o nosso estudo. Exatamente. Nós não devemos ir por terceiras pessoas. O Espírito Santo fala connosco. Não precisamos do A, do B, do C. Nem... Ele fala connosco. Nós temos uma Bíblia. Nós temos acesso direto a falar Deus. com o Pai. Por isso, porquê que vamos através da opinião do outro, do A, do B, do C? Não. Temos uma dificuldade, vamos orar a Deus. E, atenção, vamos esperar que Ele nos responda. Não é um telefonema só de 1 centímetro, isso é um walkie-talkie, não é? Sim. É só para um lado. Vamos aguardar, vamos esperar. E Ele muitas vezes responde-nos através do que Ele já escreveu. Sim. E se calhar é o que nós não vamos gostar da resposta, não é? Mas muitas vezes, se calhar a resposta vai ser, olha, tens que ir mais por ali, tens este problema, tens que corrigir isto. Nós, ok. Faz parte. Pronto, não é? Agora, e aqui eu faço um pequeno à parte, que na verdade é transversal à lição toda, que é, agora, enquanto a coisa ainda está menos intensa do que vai ficar, se eu quero conhecer o que está aqui para o Espírito Santo e Deus, e o Espírito Santo também é Deus, me capacitar a suportar o que vem por aí, bom, eu tenho que começar a estudar agora, não posso esperar que chegue a dificuldade para só depois ir estudar. Temos que nos habituar, cada um de nós, cada indivíduo, todos os dias temos estudo individual e contato com a palavra. Né? E assim que está em casa a mesma coisa. Aprender a nadar enquanto podemos... Enquanto temos hipótese, pé. Enquanto temos hipótese de aprender a nadar, não é? Depois mandam-nos para o mar aí... Exatamente, agora aprende, né? Agora é tarde demais. E a partir daqui
começamos a ver algumas mentiras e alguns enganos e alguns padrões que estes enganos seguem ao longo da história. Doce mentiras. É, exatamente. Né? E a Bastante primeira doce. é esta, como diz o título do estudo, uma velha mentira. Uma mentira que já é muito recorrente sob muitas formas, que é a mentira da imortalidade, né? Que começou lá no Éden. É, mas eu acredito que é uma mentira doce. Pois. Felizmente... Por isso é que é eficaz. É. Sim, porque senão uma mentira assim que se via logo à primeira, que era uma grande Isso aí aldrabice, toda a gente via. epá, não vale a pena irmos por aí, não é? Exatamente. Olha, apareceu uma baleia a correr na avenida. Alguém vai ver a baleia correr na avenida. Epá, não faz sentido, não. Ou um elefante a nadar de bruços na barra. E o velho exemplo, ninguém vai criar uma nota de 4 euros falsa. Exatamente. Não existe uma nota de 4 euros por isso verdadeira. Não vá por aí. Mas quem já perdeu um ente querido, se lhe aparecer o ente querido a querer falar com ele, o falecido a querer falar com ele, com as saudades que a pessoa tem, com a falta que a pessoa lhe está a fazer, com tudo mais... E com a crença que poderá ter com também. a crença, atenção, se nós não estamos bem firmes, é uma prova dura. É uma prova dura. Sim. Felizmente eu nunca passei por ela. Por isso é relativamente fácil eu falar desta forma, mas quem passa por uma prova destas, ou está muito firme, ou cai, ou cai. ou é enganado. Ok, não é? E aqui a velha mentira da imortalidade. E esta é uma mentira que é falada, e às vezes é falada de uma maneira que é tão repetida ao longo dos tempos, a missa do sétimo dia, sei lá, e nós vamos entrando... A questão do espiritismo, não é? outras coisas. Estas coisas que vão ao longo dos séculos. E A questão nós, desde de pequenino, quando há um ouvimos isto. funeral, ele agora partiu, está com Deus no céu, ou a própria expressão, ele partiu, o morto partiu. Sim. Partiu para onde? Sim, mais de uma viagem. estrela que está no céu a olhar por nós. Isso. Nós vemos A isso minha avó constantemente. ou o meu avô está lá em cima a Onde cuidar quer que de mim. estejas, olha para nós e sei Exatamente. que estás feliz neste momento. Coisas assim. Né? Frases que são construídas Sim, como se a pessoa estivesse viva e cognitivamente consciente. sim. Quando nós sabemos, e temos vários textos na Bíblia, que até já estudámos em outros trimestres, que o assunto é recorrente, que dizem, olha, o morto está a dormir, os mortos não sabem coisa nenhuma. Sim, A questão deles é, dormem enquanto esperam a ressurreição. exato. E se não for pelo conhecimento que nós temos do que a Palavra de Deus diz acerca disso, vai nos aparecer o cônjuge, o pai, o avô. Sim, o filho. O rei Saul, houve uma altura em que a própria Bíblia tem exemplos. Ele viu-se apertado e foi à procura de ver do profeta que já tinha morrido. Sim, e foi contactar a feiticeira, não sei, contactou. e apareceu Sim. o profeta. Sim. Ele foi contactar. Portanto, exatamente. Foi à procura. E, de facto, quem lhe apareceu ali, apareceu-lhe com o aspecto e o cheiro e a voz do profeta. Agora, a Bíblia explica muito bem que não era o profeta. Sim, mas... Não é? E lá está, são os tais enganos que Satanás e os seus anjos vão produzindo e vão produzir. Não é? E é aqui esta questão, mais uma vez, onde nós focamos a atenção como cristãos e como adventistas. É importante o estudo, conhecer o que é que Deus diz sobre os assuntos. Senão, nós somos enganados. Não é? Sim. E agora temos aqui uma outra questão, que vamos buscar novamente a cultura, digamos assim, de Babilónia, e não só. Sim, na lição de terça-feira. Exatamente, né? Que é uma outra grande engenhosa manha, que é a adoração ao sol. Não é? Exatamente. E as várias formas como a adoração ao sol tem sido feita ao longo dos séculos e das várias gerações de seres humanos. Pronto, isto aqui é fácil de ver. Em português não funciona. Mas em inglês funciona. Em inglês a lição
este dia, terça-feira, bastava 2, 3 palavras que a lição estava logo resumida. Sunday, ou seja, o dia do sol. Ou Sonntag em alemão, se Ou quiserem, Sonntag, é a mesma coisa. Não é? pronto, e estava tudo, ou seja, o dia do sol, ou sol-dia, em que outros, sei lá, os reis franceses, que era o rei Sol, aquele que queria o próprio parecer melhor. o Constantino adorava Exatamente, muito o sol. sei lá, o Ra, os reis do Egito, que era o rei Sol, etc. Até Israel. Nós temos Exatamente. aqui um dos textos que temos na lição, é Ezequiel capítulo 8, 16, em que Deus envia ao profeta Ezequiel uma visão que o transporta para dentro do santuário, do templo, e ele vê dentro do templo, nem é fora, é dentro do templo, no pátio, os sacerdotes voltados de costas para o templo e de frente para o sol a prestarem adoração ao sol, dentro do pátio do templo. Não é? Portanto, é uma coisa, é um engano tão bem montado que naqueles tempos antigos, até Israel e até líderes espirituais e religiosos de Israel sucumbiam a isto, não é? E nós hoje também temos as formas modernas de adoração à criação, não é? Porque a adoração ao sol aqui não é apenas a adoração especificamente ao sol, à estrela sol. É adorar a criatura em vez de adorar o Criador. É adorar as coisas criadas, ou os seres humanos, ou os animais, ou o que seja, em vez de adorar Deus, o Criador. Sim, sim. E nós vemos cada vez mais correntes, traduzindo à letra, naturistas, Ou naturalistas. naturalistas ali para a América do Sul, em que o que interessa é o contacto com a natureza, etc. O sábado, A mãe Gaia, ou exato, coisas... o sábado vamos passá-lo em contacto com a natureza, todos os sábados. Isso, sem exceção. Todo o sábado. E quase que é pecado não o fazer. Exato, é em contacto com a natureza, em vez de estar na igreja com os irmãos, etc. Há tempo para tudo, tudo é bom e nós temos que ter tempo para tudo. Estar na natureza é fantástico ao sábado, é maravilhoso, mas também temos que ter tempo para estar com os irmãos, ter tempo para orar, ter tempo com a família, etc. Tudo tem o seu tempo, mas, mais uma vez, temos que adorar o Criador do sol, o Criador das cascatas, do mar azul, do mar verde, da baleia, do elefante, disso tudo. E assim é que merece louvor, não é a baleia e a cascata e o ser humano e outra coisa qualquer. E por aí fora, que merecem, mas dá-nos uma visão do que é que será o céu. Uma visão tosca. Sim. Tosca. Sim. Quando nós vemos a natureza bruta como ela está hoje em dia, contaminada pelo pecado, não é? Imaginamos o que é que será o céu. Se isto já é tão bonito, ver a natureza, o mar, as florestas, caminhar no musgo, as paisagens, as flores, tudo bom. Sim. Imagino o que é que será o céu. Não imagino. Tentamos imaginar, não é? Não faço Tentamos imaginar, mas a própria Escritura diz, né? Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, é o que está reservado para a vida eterna. Imagino, mas já faltou mais. Exatamente, exatamente. Cada dia que passa é um dia a menos. Exatamente. Por isso... E as coisas estão a acelerar. Estão a acelerar. Cada dia falta menos um dia. É verdade. Por isso, vamos mais uma vez... Aqui a lição de terça-feira fala, vamos adorar o Criador do sol, de tudo quanto existe. E assim é que merece a adoração. E como vimos há 2 lições atrás, adorar o Criador significa também adorar no dia que o Criador escolheu. Não é? Exatamente. E não no Sunday, no dia do sol. Exato. Vai ser um dos grandes enganos e uma das grandes subtilezas de Satanás. O próprio Apocalipse já nos adverte disso. Sim. E a criação é uma criação literal.
Exatamente. Mais uma vez, não há a criação de 7 milhões de anos, nem de evoluções aleatórias, nem nada. Ou seja, em 6 dias criou Deus os céus e a terra. 6 dias, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6 seguidos. E no sétimo designou o dia de descanso. Descansou, ou seja, 6 dias, não é 6 com interrupções de milhões ou qualquer coisa. Não, 6 dias são 6 dias. Pronto. E isso é o que está na Bíblia e é isto que nós, como adventistas do sétimo dia, acreditamos plenamente, sem qualquer dúvida. Por isso, e isto são as nossas crenças base. Sim, até porque a linguagem que lá está não é profética, não é simbólica. Os livros do Pentateuco não têm esse tipo de linguagem. Depois aparece noutros sítios. Sim, mas aí não. E aqui então partimos para outra questão, que é então a questão da fidelidade. Porque na prática, o que nós estamos aqui a falar é, mesmo de estudarmos diariamente as Escrituras, de orarmos e tudo mais, tudo isso tem que partir de um coração e uma mente, uma convicção de sermos fiéis ao que Deus quer. Não é? Fazemos as coisas porque Deus nos pediu e nós somos-lhe fiéis. E temos aqui esta questão da fidelidade, né? de nos permanecermos focados naquilo que é verdade, focarmos naquilo que Deus ensinou e ensina nas Escrituras, mesmo que, apesar das coisas parecerem muito bonitas do outro lado da cerca. Não é? Sim. E aqui começamos a entrar também um pouco, novamente, em Apocalipse 14 e também em Apocalipse 17, mas começamos a entrar naquela parte de Apocalipse 14 da mensagem do segundo anjo. Né? Nos 3 anjos, o segundo diz que a Babilónia vai cair. Né? Caiu a grande Babilónia. E diz que esta Babilónia que caiu, no momento daquela mensagem, a todos deu a beber do seu vinho, a todos embebedou com o seu vinho. Não é? Ou seja, mais uma vez, temos aqui uma referência a uma forma de agir que é doce. Não é? Eu nunca provei vinho, nem quero provar, mas acredito que tenha um gosto a que seja agradável ao paladar, senão as pessoas não seriam tão fascinadas por aquilo. Sim, senão não bebiam. Exatamente. Não é? que lhes sabe, que é uma coisa que sabe bem, não é? Que parece bonita, só que vai embebedar, ou seja, vai desligando a nossa parte racional. Sim. Vai desligando o nosso discernimento entre o bem e o mal, o certo e o errado, o sagrado e o profano. E deixamos de conseguir distinguir as coisas. E podemos até, e temos um relato, estava-me a lembrar agora, por exemplo, o caso de Nadab e Abiú, os 2 filhos mais velhos de Arão, né? que sabemos pelo Espírito de Profecia que um dos problemas deles também era a bebida e que perderam o discernimento tal que entraram no templo da forma como entraram. Exato. E Deus deixou ali um exemplo para todo o resto da história. Não é? Para ninguém repetir. Exatamente. Não é? Para ninguém repetir. Ou seja, o embebedar tem um poder, de facto, de desligar a nossa capacidade de ver o errado, que é bastante perigoso. Sim, de discernir. Exatamente. E que quando a falsidade prevalece, porque nós não conseguimos discernir, nós aí estamos entregues ao que é chamado aqui à ira da prostituição, ou seja, estamos entregues já a Satanás. E a partir daí nós estamos completamente destruídos. Estamos entregues nas suas garras, porque o que Satanás quer é destruir-nos. Pode querer, de início, pode parecer um entretenimento, pode parecer divertido. A dose é pequenina. A dose é pequenina, o veneno entra devagarinho. Exatamente. E nós estamos divertidos, as noitadas, o que for, não sei. Sim. O vinho é divertido e tudo. Drogas. Até programas religiosos demasiado alegres, às vezes. Sim, por aí fora, coisa, e aquilo é divertido, porque ninguém entrava naquilo. Exatamente. E vai por aí fora, mas o vinho da ira da prostituição é mais isto, ou seja, em que as pessoas vão andando e o Satanás vai trabalhando na vida das pessoas cada vez mais. E não há na nossa vida espiritual
estar com um pé dos dois lados. Não pode haver dois senhores, não é? Não podemos estar, porque às vezes nós queremos, ao sábado eu sou muito bonzinho, depois do pôr do sol eu já escorrego ali um bocado, Queremos a vida eterna, mas, Senhor, deixa-me aproveitar as coisas interessantes deste planeta aqui, enquanto depois, cá estou. sexta-feira à noite eu lá me endireito um bocado, mais não sei o que, não sei. Não, nós temos que escolher basicamente o que é que queremos. Ou queremos uma coisa, queremos a outra. Não quer dizer que isto, por vezes, Satanás também nos leva a pensar que nós, ao escolhermos estar com Deus, vamos ser uns desgraçados, uns infelizes, uns tristes, uns abandonados, nunca nos vamos rir, vamos estar aqui uns desgraçadinhos a penar e andar de joelhos a vida toda. Não tem nada a ver com isso. Não, a Bíblia também não fala nisso como sendo bom, não é? Não é, quer dizer, não tem absolutamente nada com isto. Um cristão é feliz. Deus criou o homem para ser feliz. Ponto. Homem e mulher. Ser humano. Um ser humano, para ser feliz, mais nada, não há aqui outra maneira de ver. Porque o mundo, quando se vai lançar, como a lição diz, no grande conflito, nós temos que ter a nossa posição definida. Nossa posição tem que estar definida. Não podemos estar aqui indefinidos. E temos que estar convictos. Quem não tem a posição definida, está definido. Está do lado errado. Por isso, quem não está definido, está definido. Por isso, não vale a pena andar aqui com invenções. E aí entra, de facto, algumas questões importantes, não é? Porque como é que eu, enquanto indivíduo, vou tomar uma posição, vou definir uma posição sem convicção do que estou a fazer? Exato. E a outra pergunta é, como é que eu vou ter convicção se eu não estudar o que é certo primeiro e se eu não vir o que é que Deus quer? Não é? E aqui entramos naquelas célebres palavras que Jesus profere a meio da sua oração sacerdotal, no Evangelho de João, capítulo 17. Todo o capítulo é uma oração de Jesus como sacerdote mesmo, a orar pelo seu povo ao longo de todas as gerações. E no verso 17, Jesus, orando a Deus o Pai, diz assim: santifica-os, referindo-se ao seu povo, a nós também, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, não é a ciência que é a verdade, não é a emoção que é a verdade, não é a festa que é a verdade, não é a cultura que é a verdade. A verdade é a Escritura, é a palavra de Deus que é a verdade. E, portanto, para eu ter a convicção do que é certo, eu só posso ir buscar essa convicção a um lado, e é ao lado da verdade. Não é? E aqui, como tu estavas a dizer e bem, às vezes pode haver aquela atitude espertinha, né? De não, eu sou de Jesus, eu amo Jesus, eu sou-lhe obediente, mas também gosto de experimentar as coisas boas deste planeta. Ok, mas é assim, se eu de domingo a sexta passo aqueles 6 dias da semana a comer chocolate a toda a hora, e depois ao sábado eu vou comer uma coisa mais, se calhar, mais vegetal, como a Bíblia até aconselha, e a coisa vegetal vai-me saber aqui, se eu tenho a minha língua hiperestimulada por 6 dias intensos de chocolate. A coisa mais vegetal ou mais saudável, de acordo com os princípios de Deus, vai-me saber a nada. Ou a nada, ou a insonsa, porque cheguei ao dia do Senhor hiperestimulado por 6 dias de chocolate. Né? E esta é apenas uma ilustração, enfim, meramente académica, porque tomemos isto agora para a vertente espiritual e para a vertente do nosso caráter. Se nós estamos constantemente a hiperestimular-nos com tudo, depois, se calhar, ouvimos aquelas frases que a Bíblia é muito monótona, se ler o texto, ler a Bíblia, aquilo é só texto, não é interativo, não é cativante, pois, porque se calhar nós já estamos com o nosso cérebro tão viciado em chocolate, né, que chegamos para aqui e adormecemos a ler. Não é? Tão viciado em adrenalina. Isso, exatamente. Né? E às vezes é um bocado isso. Sim, nós ficamos viciados em adrenalina, sim, dopamina e tudo faz mais.
faz parte. E depois, não é? quando chegamos aqui, não é isto não estimula propriamente libertações de dopamina no cérebro, como Sim, as sim, outras coisas, não é? É preciso, de facto, fidelidade e, se calhar, é preciso tomarmos a consciência disto e dizermos, não, espera aí que eu, se calhar, tenho que me desviciar um bocado de tanta dopamina e adrenalina e tanto chocolate, não é? Não, e aprender, aprender a gostar de outras coisas que são tão ou mais agradáveis na nossa vida, porque são coisas são muito agradáveis. Enquanto nós não experimentarmos orarmos é, eu vou dizer uma frase, mas não a tirem do contexto. Está Pois, bem? não façam nenhum Não, clipe. não façam um clipe e depois tirem isto de um lado para o outro. Não, Isso. não. E isto não é para tirar do contexto. Porque senão orar parece chato. Para quem não ora de uma maneira regular, orar parece chato. Não, não é. Experimentemos orar. Vamos orar. E depois, quanto mais oramos, quanto mais lermos a Bíblia, mais agradável é. Oramos quando acordamos, quando estamos a andar de carro, quando estamos, sei lá... Quando chegamos ao trabalho. Quando chegamos ao trabalho, Sim, ou à a escola, meio ou o que seja. do trabalho, estamos, sei lá, a fazer uma situação qualquer Sim. no trabalho. Não sei como é que é de resolver isto. Hoje tinha um problema daqueles barbudos. Aqueles complicados. Mesmo barbudos para resolver. Eu não estava a ver a solução. Por mim, não assim. Eu não tenho solução para isto. Pois. Vou dizer à pessoa que não tem solução para isto. Não tenho solução para isto. Não há problema nenhum. Relax. Vou orar. Tenho tempo. Tranquilo. Vou orar. Penso, medito. Leio um bocadinho. Temos hipóteses. Não nos falta aplicações nos telemóveis, no computador. Tanta coisa. Tranquilo. Oramos. Vamos com calma. E depois confiamos. Deus vai-me dar a resposta. Sim. Vamos com calma. Sim. Deus vai dar a resposta. E vamos com calma. Se é aquela excitação de ir... Tentar resolver o problema. Não. E quanto mais nós temos este hábito, estas rotinas, isto tudo, Sim. torna-se tão ou mais agradável do que outra coisa, super excitante que nós possamos fazer. Vamos com calma, tranquilo, etc. E depois as outras coisas que se calhar eram tão excitantes há uns anos atrás, nós até já achamos, o quê? Mas que música é esta? Exato. Mas, o quê? Como é que eu gostei tanto daquilo? Mas o que é isto? Pá? Exatamente. A sério, isto não faz sentido. Ou seja, é uma questão de nos irmos habituando, não é? Às vezes há aqueles vídeos do YouTube que às vezes fazem com desportistas ou Sim, ator, que é aqueles vídeos do tipo se pudesses falar contigo quando tinhas Sim. 20 anos a menos, o que é que tu dirias à tua versão mais nova, né? E eu imagino aqui, olha, se eu pudesse falar com o Rui de há 20 anos atrás, eu tinha umas quantas coisas para lhe dizer na altura. Sim. Eu dizia-me umas coisas a mim mesmo. Isso, não é? Não é? É um bocado assim, não é? É natural. Conforme vamos, como dizias bem, conforme vamos tendo a interação com Deus e vamos criando relacionamento com Ele, se calhar até começamos primeiro por orar quando aparece um problema. Sim. Se calhar daí uns tempos já vamos orar ainda antes de começarmos a atividade. Mesmo sem problema nenhum ainda, não é? Quando estamos contentes. Exatamente, não é? Porque já é um relacionamento, não é? E, entretanto, Deus vai nos transformando e nós olhamos há 20 anos atrás e pensamos, mas como é que eu há 20 anos atrás gostava tanto de fazer aquela coisa? Aquilo não tem pés nem cabeça. Sim, não faz sentido. Exatamente. E pronto, e vamos criando um relacionamento e depois é este relacionamento que nos leva a aproximar e que nos leva a nós conseguirmos discernir de uma maneira mais fácil o que está certo do errado, sem estarmos constantemente. E o que é que eu vou fazer? Sim, Então, e agora, o que é que eu a vou estressar fazer? com tudo. E agora o que é que eu vou fazer? Isto está certo ou está errado? Está certo ou está errado? Porquê? Porque temos um relacionamento e sabemos ouvir qual é a voz de Deus e qual não é. Sabemos já, Discernir basicamente, Sim. já conseguimos sentar. E Ele vai a estimulando constante isso medida. em nós, não é? E é uma experiência tão agradável, não é? Obviamente, eu não estou a falar de mim para dizer que estou perto já da santidade.
longe, quilómetros, quilómetros disso, como estamos os dois a milhas, não estou a dizer que estás longe, atenção, não é isso. Mas é mais para dizer que apesar de estarmos muito longe, é uma experiência, é uma caminhada. É diário, é contínuo. É que nós vamos fazendo e que, não, apesar de estarmos longe, vamos caminhando. Sim. Um passo, 2, 3, 4, como aos bebés, vamos andando. E vamos andando. Caímos, tropeçamos, escada abaixo, pumba, vamos outra vez. Levanta, exatamente. Bora. E isto, na prática, isto é a graça para obedecer, como diz o estudo de quinta-feira, a graça para obedecer, não é? Porque é este processo e que não só o processo de não nos embebedarmos com o vinho de Babilónia, Exato. mas inclusive a graça de Deus ainda é muito mais poderosa, que também tem poder para desviciar quem já se embebedou com o vinho de Babilónia. Okay? Tal é o poder da graça de Deus, porque Ele é todo poderoso, o poder dele é infinito. Não é? E aqui é esta questão, ok? Este apelo de Apocalipse capítulo 18, versos 4 e 5. Não é? Que diz, até podemos ler Apocalipse capítulo 18, versos 4 e 5, que diz assim, ouvi outra voz do céu dizendo, sai dela, povo meu, para não seres cúmplices nos seus pecados e para não participares dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até ao céu e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. E aqui está a falar da meretriz, ou se quiserem, da prostituta de Babilónia, de Apocalipse, desculpem, que é símbolo de Babilónia, símbolo da confusão religiosa, confusão de falsas doutrinas, confusão de culturas, é toda uma confusão de tudo. Não é? Assim como era a Babilónia literal há muitos séculos atrás, a Babilónia espiritual do tempo do fim, e que já foi falado também em lições passadas quem é, que é a besta que sobe do mar, e quem assistiu às lições passadas sabe quem é. Quem não assistiu ainda, os vídeos estão aqui no canal, podem ir assistir às lições anteriores a esta. Toda esta estrutura que Satanás está a trabalhar para montar, e vai montar mesmo, vai cair, e o apelo de Deus para todos, quer os que estão fora dela, quer os que estão dentro, mas especialmente os que estão dentro, é, olha, sai dela, né? Os que estão fora dela é, não te aproximes, afasta-te dela. E os que estão dentro é, sai dela. A minha graça e o meu poder para te ensinar é o suficiente para tu perceberes onde estás e saíres. Não é? Sim, porque há muitas pessoas que estão em organizações religiosas que não são as corretas. Tem as tais falsas doutrinas, tal vinho. Exato, que nós temos a responsabilidade de as contactar, de as chamar, de as alertar para isso, porque muitas das vezes nós temos aquela sensação que temos que de ir para a África, de ir para a Ásia, de ir e bem, também. E bem, sem dúvida alguma, mas por vezes nós temos o nosso vizinho, temos aquela pessoa que está junto a nós, que nós também temos o dever desta mensagem dos 3 anjos também e proclamai, ou seja, nós temos na nossa geração temos também este dever de quem está ao nosso não só aqueles que estão lá longe, não só os que estão longe, mas também os que estão perto. Os que estão perto, porque podem estar e estão mesmo nesta Babilónia que está aqui em Aveiro, em Braga, em Coimbra, o que for. Exatamente. E que nós temos que os alertar, e depois a escolha já é deles. A escolha é de cada um, claro. Uma coisa é alertar, outra coisa é forçar. Depois o Espírito Santo trabalha com essas pessoas. Mas nós temos esta missão. A missão que Deus deu ao povo de Deus, às várias gerações de povo de Deus, é alertar, não é forçar. Exato. Depois o livre-arbítrio, a liberdade de escolha é de cada indivíduo. Não é? E de facto temos essa missão. Não é? Temos essa missão de avisar as pessoas. Muitas, se calhar, não gostarão, mas paciência, não é? Mas felizmente sabemos pela profecia bíblica do Apocalipse que muitas corresponderão ao chamado de Deus, sai dela, povo meu. Não é? E de facto sairão e estarão também... E muitas já estão a sair. Já se nota eu sei que coisa. O tempo está a terminar,
Eu ontem recebi uma informação que está a haver um programa na Europa, um programa da Conferência Geral para toda a Europa. É um programa maravilhoso e onde está a ter mais aceitação na Europa é na Rússia. Quando nós pensamos aqui esta guerra... Sim. E, às vezes, E cria-se um estigma muito um grande. estigma, e nós viramos as costas, etc. Eu tenho os dados. São seres humanos. São milhares de programas que estão a acontecer na Rússia. Campanhas evangelísticas, etc., que estão a acontecer na Rússia neste preciso momento, nesta noite. E é um convite para nós orarmos por tantas e tantas campanhas que estão a acontecer na República Checa, na Roménia e em vários outros países que estão a acontecer. E é um alerta porque às vezes nós viramos costas a certos... sem motivo absolutamente nenhum. Sim, e achamos o Espírito que de Deus, dali não vem nada de bom, né? É Deus quase que é uma está a trabalhar. Galileia, né? Mas vem alguma coisa boa de Nazaré, da Galileia? Às vezes vem. Isto está a acontecer. Às vezes vem, o Messias veio de lá, né? O Espírito de Deus está a trabalhar. Exatamente. Continua Né? a trabalhar. A nossa missão é essa, é agarrarmos a graça de Deus para Ele nos ajudar a obedecer cada vez mais às suas leis, às suas instruções, não é? Não só adorá-lo, mas adorá-lo em espírito e em verdade, ou seja, adorá-lo da forma correta, como Ele ensina, não é? Exato. E ajudar outros a perceberem o que é correto e o que não é, não é? Exato. E lembrar-nos que a alma não é imortal, não é? O diabo enganou Eva a dizer, olha, não, tu não vais morrer. E ele tem perpetuado esse engano de formas variadas, mas as Escrituras ensinam claramente a alma não é imortal e é para adorar o Criador, não é a criatura, incluindo adorar o Criador no dia do Criador e da forma que o Criador nos pede. Já agora, só para dar dados mais exatos, Força. Neste momento são 1.200 reuniões que estão a acontecer na Rússia e Bielorrússia, em 2.500 igrejas, inclusivamente nesta noite. E louvado seja Deus por este trabalho maravilhoso que está a ser feito, neste local do mundo onde nós diríamos que nada iria acontecer. Pelo menos muitos de nós pensaríamos que não seria possível. Exatamente, e que a mensagem e que Deus não poderia ser pregado neste local e que na realidade está a acontecer. O programa é Christ for Europe e que está a acontecer neste momento. Sim. Portanto, para terminar então, não nos esqueçamos, não é? Como já vimos também em outros trimestres, estes enganos finais de Satanás vão ser muito poderosos, incluindo ele próprio vai se fazer passar por Jesus, simulando a segunda vinda, antes dela acontecer e tudo mais. Portanto, se ele vai fazer isso, os anjos caídos que estão com ele vão aparecer a muitos e tudo mais, com o formato de familiares e tudo mais, não é? Portanto, o apelo deste estudo é não nos deixemos enganar. Alimentemos-nos da palavra constantemente, da oração, conversemos com Deus e colaboremos com Ele para Ele nos ensinar a discernir o certo do errado e nos preparar para enfrentar estes enganos finais de Satanás. Exato. E creio que é este o resumo, não é, do estudo desta semana, e é este o apelo grande, não só para nós aqui na igreja, mas também para quem nos assiste, quer seja adventista, quer seja cristão de outra denominação, ou até que não seja cristão. É para todos, não é? Sem discriminação, sem distinção. Deus quer chamar a cada um, e isso inclui-me a mim, inclui o Zé Carlos e inclui-o a si também. Não é? E da minha parte é tudo, Zé Carlos. Podemos então terminar com uma oração. Uma oração, sim, sem dúvida. Oremos. Senhor meu Deus, muito obrigado por estes momentos que aqui tivemos,
a ler, relembrar conceitos que tu nos deixaste e que são perfeitamente válidos para o nosso dia-a-dia. Fica com todos estes nossos amigos e amigas que estão em casa a ver ou nos seus escritórios, para que possas ficar com cada um nas suas angústias, suas dificuldades, para que possas atuar na vida de cada um, para que um dia possamos estar todos juntos no céu contigo, onde já não vai haver mais lágrima nem dor. Fica connosco durante este sábado. É tudo quanto pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Continuação de bom sábado. Um bom sábado. Já.